telespectadores da Rádio TV Menorá, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. E como os irmãos já acompanham aí pela rádio, nós convidamos você, ouvinte da rádio, para que você acesse www.tvmenorá.com.br e no cabeçalho da página principal você acesse TV ao vivo, para que você possa estar nesse momento recebendo as imagens desse programa que está sendo veiculado para todo o planeta, para a honra e glória do Senhor, através da TV Menorá e também da Rádio Menorá. Sejam todos bem-vindos para mais esse bate-papo edificante do Quinta ao Vivo. E como vocês estão aí vendo, nós já estamos aqui nesse momento com nossos queridos irmãos, o Diego e a Wanda, que tem aí muita história de fé, né, para que o Senhor possa hoje, né, compartilhar com cada um de nós e tocar, né, em cada um de nós, sabendo, né, das dificuldades, da necessidade, né, do testemunho nas nossas vidas e do compartilhar. Nós realmente agradecemos a Deus, né, pela oportunidade, pela audiência, por você estar aí ouvindo a rádio, você que está na sua cidade, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, né, nós sabemos assim realmente do empenho, do engajamento de muitos irmãos que têm orado, que realmente têm acreditado nesse projeto do Senhor, né, que é do Ministério Menorá, do Ministério Apostólico, né, que o Senhor tem dirigido, o Senhor tem governado todas as coisas, né, e que determinou que nós, então, por meio, né, da TV, nós estivéssemos levando, né, a boa nova, o Evangelho do Reino, através, para todo o planeta, através, né, da internet, através desse veículo de comunicação, né, que também, pela rádio, que começou em 2009 e agora pela TV desde 2011. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos também, né, louvamos a Deus e oramos, né, clamamos a Deus que guarde e proteja nosso querido irmão Sérgio Roberto Alves, o apóstolo do Senhor Jesus, que recebeu, né, a direção há mais de décadas atrás, né, muitos anos atrás, sobre a necessidade de nós estarmos aqui, né, levando, né, para os quatro cantos desse planeta, né, através de uma rádio. E na época não se sabia como, de que maneira se fazer isso, né, mas nós vimos e nós recebemos, né, do Senhor, né, a estratégia, né, graças a Deus, né, o irmão recebeu do Senhor, né, que seria através da internet. E você, né, meu irmão, minha irmã, fazem parte disso, porque você está aí agora, você está acessando, você está divulgando, você está mandando e-mail, você recebe e-mail, você envia para os seus contatos e-mail. Glória a Deus, né? Louvado seja o teu nome, né, o nome do Senhor, que tem abençoado, né, você, né? Nós louvamos a Deus, né, a ti, Senhor, porque só o Senhor, né, para poder realmente fazer todas as coisas e nos trazer até o meio do Rio Grande do Sul aqui, né? Ô, glória, né? Passo Fundo, estamos aqui nós, na cidade de Passo Fundo, estamos aqui bem no centro de Passo Fundo, podendo desfrutar desse bate-papo edificante, né, aqui com nossos irmãos, o Diego e a Wanda, que tem já uma caminhada e tanto com o Senhor, né, tanto aqui em Passo Fundo como na cidade de Sarandi, né, que é próxima daqui, com a participação aí também, né, do Pietro. Alô, alô, você que está ligado, né? Nós temos aqui já um fruto desse casal, né? E está aqui o nosso querido, abençoado Pietro, né? Também participando desse nosso bate-papo edificante. Porque assim, né? O Quinta ao Vivo é isso aí, né? É sem corte, sem edição, né? E o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, né? No lar aqui, que o Senhor abençoa, né, diariamente esse casal, para que nós tivéssemos aqui esse momento de comunhão, para que eles pudessem, né, estar trazendo um pouco, né, da experiência, né, das bênçãos que o Senhor tem realizado na vida desse casal. E já aproveitando então, Diegão, né, o nosso querido irmão aqui, que... Bom, já podemos começar pelo fruto, né? Ô, glória, né? Que o Senhor, né, realmente abençoou, né, e num processo, né, eu creio, de muita tribulação, né? Um momento em que os irmãos estavam buscando, né? Eu não sei como é que foi com vocês, mas comigo foi o seguinte, né? Os irmãos sabem que eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então comigo foi assim, ó, no momento que eu estava, né? Assim, quebrado financeiramente, né? Já tinha uma empresa há algum tempo. Daqui a pouco, né? O Senhor diz assim, amém, né? Você será pai. Ô, glória! Tava sem dinheiro, tava lá, né? Parecia que tava no fundo. Pô, mas o senhor tava no controle de tudo, né? E daí, daqui a pouco, a minha mulher disse assim, né? Grazi, né? Disse assim, acho que eu tô grávida. Eu falei, tá brincando, né? Tá grávida? Não. Bom, eu já contei essa história, né? Mas eu abri o exame deitado numa cama, com medo que me desse alguma coisa, né? Um perepaque. E aí o Senhor, né, honrou, né, e quando deu resultados, mais para tanto, para menos, não sei o que, é grávida. Né, deu mais para tanto, que tanto, tá grávida. Oh,
Glória. Eu olhei pra ela e disse, bom, já não vamos causar trauma, né? Já na hora já comecei, vamos operar, né? O Senhor tem que operar agora, desde o começo, né? Então, em nome de Jesus, me capacita. Eu disse, amém, vamos criar. E foi bem assim, irmão. Olha, glória a Deus, e assim, eu glorifico a Deus. E eu não sei como é que foi com vocês, né? Então, vou já começar com a lavanda, então, né? O Pedro veio pra cá aqui, lavando. Te ouvindo falar, eu vejo que... Eu te vejo contando a minha história, né, um pouquinho, porque quando a gente pensou em ter filho e eu fui procurar a ginecologista, e fazia anos já que eu tomava anticoncepcional, e ela me disse tranquilamente, né, Wanda, pode acontecer de tu engravidar até daqui a 1 ano, né, e isso me tranquilizou. Então eu parei de tomar anticoncepcional, 2 meses depois, eu tinha cólicas e dores, fiz um exame, como esse que o irmão viu, né, mas autodidata, pensei, vou eu olhar o exame. Olhei o exame negativo. Aí fomos, viajamos no final de semana. Quando eu retorno na segunda-feira, as dores não passavam. E liguei para minha médica, ela disse, Wanda, faz o exame. Eu disse, mas eu já fiz, deu negativo, mas o de laboratório deu positivo. E ela disse, faz mais um. Quando levei no ginecologista, eu realmente estava grávida, né? Aquele primeiro exame já tinha dado positivo e eu não olhei o resultado corretamente, né? Como o irmão olhou. E eu me recordo... Não vi que estava grávida, né? E eu me recordo que foi um momento de bastante tribulação, assim, fiquei bastante preocupada. Fui na ginecologista para ela me dizer que eu não estava grávida e eu já ouvi o coração do meu filho, porque eu já estava com 2 meses de gravidez. E eu recordo que me deu um grande medo, assim, me deu um pânico muito grande. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu sentei na beira da cama e eu chorei muito, porque a gente estava num dos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós servíamos o Senhor, nós conhecíamos o Senhor, mas o desespero bateu na nossa porta, né? Porque eu não conseguia ver saída financeiramente para ter um filho naquela época. E eu lembro que logo depois que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu fui na primeira consulta, fui na segunda, e imediatamente eu pensei, bom, vou recorrer ao SUS, né? Vou fazer a carteirinha, vou ver o que é necessário para que minha gravidez, para que eu, né, possa ter o filho pelo Sistema Único de Saúde. E eu quero compartilhar com os irmãos que as coisas foram acontecendo, e Deus honrou todas as coisas. Deus honrou a médica que eu escolhi, uma das melhores da cidade, com consulta particular todos os meses. Quando chegou a época do Pietro nascer, eu tinha o quarto do Pietro, tinha as coisas do Pietro, eu tinha as roupinhas do Pietro. E eu me lembro, irmãos, que eu não ganhava presente dos irmãos, né? Geralmente grávida ganha muito presente. E eu não ganhava presente de ninguém, nem das avós eu ganhava presente. E aquilo ia me dando um pânico, porque eu contava com os presentes, né? Eu pensava, não, eu vou precisar de presente, tem um monte de roupinha, fralda. E eu já tinha sentido no coração de não fazer chá de fralda. E realmente não fiz. E um dia, irmãos, o Diego foi para a igreja num dia que eu não fui, e o pastor mandou uma meinha, que era doação para a igreja. E o Diego chegou em casa com aquela meia, e o Senhor me falou exatamente como eu vou compartilhar com os irmãos. Sou eu que vou te dar todas as coisas. Então, a única coisa que eu ganhei antes do Pietro nascer, acredito que até quando ele nasceu, alguma avó deu alguma coisa, mas foi aquela meia. A partir de uma meia que o Diego chegou em casa, que trouxe da igreja, o Senhor falou comigo, né, que Ele nos sustentaria em todas as coisas, que viria dEle, né, veio da igreja, veio dEle. E assim foi. Quando chegou a hora do parto, a médica nos fez um super desconto, procuramos o pediatra que a gente queria, ele nos fez por 1/5 do valor que ele cobra um parto. Reservamos o hotel, né? Um quarto médio, no hospital, perdão, a irmã foi para o hotel já. Era um hotel, irmãos, vou dizer, é verdade. Nós reservamos um quarto médio, né, que a gente poderia pagar. E quando nós chegamos lá, eu tive as dores de parto, estourou minha bolsa. E quando nós chegamos lá, aquele quarto não tinha disponível naquela data. Só tinha um quarto melhor ou o melhor quarto do hospital. E aí, brincando, eu disse para a secretária que nos atendeu, né? Eu disse, geralmente, quando a gente chega num hotel e está com reserva e o quarto já foi ocupado, nos dão um quarto melhor. Mas eu falei isso brincando com a secretária.
E, para minha surpresa, eu fiquei num quarto sozinha, no melhor quarto do Hospital São Vicente de Passo Fundo. Então, para ver pelo preço, detalhe, né? Pelo preço daquele que a gente havia reservado. Então, tudo no controle do Senhor. Então, me emociona falar disso, porque a minha gravidez e o pós-nascimento do Pietro foi uma das maiores experiências que eu tive no Cristo. E eu hoje quero dizer para os irmãos que eu me envergonho, porque muitas vezes eu ainda duvido do Senhor, né? Quando aperta, eu balanço ainda. Mas como nesse momento aqui, eu me atento para aquele momento, irmão Kleider, como agora eu volto a meditar em tudo que aconteceu, eu percebo que Deus é um Deus de provisão, que Deus é um Deus do impossível, porque eu não podia enxergar isso. Os meus olhos, quando eu engravidei, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, os meus olhos não viam isso. E Deus proveu tudo. A ginecologista, o pediatra, o hospital, tudo, do bom e do melhor. Então, é tremendo, porque tem uns irmãos que falam uma frase, né? Deus não demora, Ele capricha. E eu quero dizer para os irmãos que Deus caprichou e Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da nossa casa, Deus não nos tem faltado nada. Não dá para dizer para os irmãos que não tem tribulação, que não tem algumas privações, porque tem. Mas nada do que nos é necessário nos falta. Glória a Deus. E ô glória! E ô glória! Que bênção, né? Até me emociona, né? Porque realmente tive, né? Como eu relatei aqui, vamos pegar essa daí, né? Essa experiência também, né, da gravidez, né, e é assim mesmo, né, então também me lembrei, né, de que tudo deu certo e continua dando, graças a Deus, e hoje, claro, Ele quer que a gente, né, trabalhe para Ele, né, já nos mostrou a visão, né, estamos na filiação, né, salvação, filiação e vida eterna, né, o que nós vamos querer mais? Não nos falta nada, né, então vamos cuidar das coisas agora, vamos cooperar com Ele, né, em nome de Jesus, que Ele vai fazer tudo, né? Em nome de Jesus. Mas o Senhor nos trouxe uma palavra aqui em Gálatas 2:16. Olha que benção. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado. Olha que benção. Não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então tá aí, né, o Senhor de novo, né, nos trazendo mais um programa sobre a fé, né, e essas experiências, né, que o Senhor precisa imprimir, né, pelo testemunho, né, dentro de cada filho, né, dentro de cada vaso, e porque assim, ó, irmãos, a gente sabe, né, da congregação, de irmãos, de ímpios, pessoas de fora, né, pessoas que não sabem ainda nem de Jesus, mas do desespero, né, do sofrimento, né, e até mesmo de irmãos, né, que acabam assim olhando muito para a letra, e aí daqui a pouco já está meio sem fé, né, meio sem esperança, né. Mas está aqui hoje mais um testemunho, mais um bate-papo edificante aqui no Quintal Vivo, no 3º ano da Rádio Menorá, né, já o 2º ano da TV Menorá, né, só Jesus mesmo, né, porque eu vejo assim que, não, da rádio desde 2009, né, então eu vejo assim que o Senhor está trazendo, assim, né, possibilitando até a gente sair, né, lá de São Paulo para poder, né, em função dos encontros da Igreja do Senhor Jesus, poder sair, né, se deslocar, né, para poder visitar e vir aí, né, compartilhar aqui como a gente está, dessa maneira, com filho, com filha, né, e aí que a gente está aqui do jeito que o Senhor permitiu, do jeito que o Senhor quer, para estar contigo aí, meu irmão ou irmã, em casa, né, porque a gente sabe, né, que às vezes é difícil, ninguém está dizendo que é fácil, né, mas por isso que o Senhor diz para nós, né, ser forte e corajoso. Imagina, se Ele preparou nós para ser forte, né, e corajoso, né, mas Ele disse que também ia ter um fardinho, né, quando o Senhor falou lá em Mateus 11, né? Então ele disse que tem um fardinho, mas ele ia ser leve, né? Mas e suave. Mas desde que a gente o quê? Coloque Jesus na frente. E às vezes o Senhor precisa dar uma chacoalhada, né, Diego? Né, irmão? Tem que dar uma chacoalhada para voltar a botar Jesus de verdade na frente, né? Porque às vezes a gente acha que está colocando, não está mais. Amém? Amém. Boa tarde a todos. O Kleider, quando chegou aqui em casa, ele foi direto olhar o quarto que ele tinha dormido aqui, né?
ele já teve num outro momento nos visitando e me fez recordar essa experiência, né, irmão? O irmão Kleider veio como assessor da diretora da empresa que eu represento na época, e eu tinha um trabalho para fazer em Sarandi, né? E aí eu convidei o irmão para ir junto, e no fim coloquei o irmão numa fria, porque eu precisava entregar um colchão no 14º andar. O colchão não entrou pelo elevador, e foi o irmão Kleider e o Diego lá, ó, subir pela escada. Chegamos lá em cima com a camisa ensopada de suor, né? Só que poucas pessoas sabem que aquele colchão, aquele cliente, para mim, ele foi um momento chave em Sarandi. Porque o dia que eu vendi aquele produto, era um produto de valor agregado, uma venda bem boa para quem trabalha com vendas, e eu saí daquele cliente e fui visitar uma outra família que também era para vender um colchão. E eu cheguei lá e a mulher me disse assim: Diego, nem me fale em colchão, porque a gente está desesperado, porque meu marido está doente, não consegue trabalhar, ele é autônomo, machucou a perna. E aí começou abriu o livro de Lamentações, né? E eu olhei para ela e disse assim: olha, então vamos fazer assim, já que não dá para vender colchão, hoje eu posso oferecer a palavra para vocês. E ela: como assim? Eu digo: não, porque eu vou nas casas também, oro, se o seu marido permitir, eu posso ungir ele. E eu gostaria de compartilhar algumas passagens da Bíblia com vocês que possam acalentá-los nesse momento. E ela diz: espera que eu vou falar com ele. E o homem era totalmente contra crente, né? Não podia nem ouvir falar dessa palavra. E as pessoas que não conhecem o Senhor nos denominam dessa forma, né? E aí ele aceitou. E ela voltou toda alegre. Ele aceitou, pode entrar. E aí eu entrei. Aí ela me disse assim: ó, só tu tem Bíblia, né? Eu disse: tenho. Ela disse: tu não pega a tua Bíblia, tu usa a nossa, porque senão ele não vai gostar de ti. Eu disse: não tem problema, tu tem uma Bíblia aí? Tem, então dá a tua Bíblia aí, não tem problema. Peguei o óleo, peguei a Bíblia, sentamos, como numa mesa aqui estamos nós, sentei com o casal e comecei a conversar com eles. Comecei a pedir o que estava acontecendo, abri as passagens ali em João, que todos conhecem, as primeiras ministrações que nós recebemos, e ele ficou impactado. E aí no final eu orei por ele e disse assim: amigo, se o senhor autorizar, a partir de hoje, toda semana eu posso vir na sua casa ensinar a Bíblia para a sua família, para as pessoas que vocês convidarem. E ele disse: tu faz isso? Faço. Mas e quanto tu cobra? Aí eu disse: quanto Jesus cobrava para ensinar? Aí eles ficaram em silêncio. Digo: fica tranquilo. Nós procuramos, na medida do possível, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, e ele não cobrava nada para ensinar, eu também não vou cobrar. E ali se iniciou o grupo familiar. E aí Deus falou nitidamente no meu coração, né? Porque eu saí de um cliente com uma venda bem boa, que foi Deus que deu, tocou no coração deles para comprar, depois o irmão deu uma ajudinha para entregar, né? Mas eu saí dali no dia da venda e fui visitar outro, e ali abriu o grupo familiar, e várias pessoas foram alcançadas naquela cidade em função daquela noite. Então Deus falou claramente para mim, da mesma forma que essa experiência que a Wanda teve com o Senhor da meia, eu tive em Sarandi, do meu trabalho com a obra. Quando eu entrar numa casa e Deus quiser que eu venda um colchão, Ele vai tocar no coração das pessoas para comprar o meu produto. E quando Deus tem um propósito com aquela família para a edificação da obra de Cristo, abertura de um grupo familiar ou alguma outra obra, então Deus vai providenciar isso. E a parte mais importante que eu vejo é estar aberto para isso, estar sensível para isso, né? Estar disponível para o Senhor. E é tão bom assim a gente ter essas experiências, né, irmão? Porque isso aumenta muito a fé do nosso coração. Porque pregações e etc. são necessárias, mas as experiências que a gente tem com o Senhor é o que nos dá um alicerce muito legal. Glória a Deus. Eu creio assim que o Senhor quer também nos deixar assim uma mensagem, né, como a gente falava, para que a gente venha lembrar de que é Ele que faz todas as coisas, né? Porque eu vejo assim que uma coisa que eu oro muito pro Senhor, né? Eu compartilho com o apóstolo, para que a gente venha compartilhar, que a gente possa
dou liberdade para ele em função da TV Menorá, né, em função desse trabalho mesmo, de estar aqui servindo, né, como cooperador, para entrevistar, só para mediar, né. Eu vejo assim que, para que a gente não venha se perder, né, para que a gente não venha perder essas lembranças, né, essas memórias assim que o Senhor deixou, né, e realmente me tocou também, porque eu estava me lembrando naquele momento, e foi muito bom, porque quando a gente está junto e está no Espírito, tá com o irmão, né, então estamos juntos, vamos lá. E o Senhor é que faz todas as coisas, né, e tu vê como é importante, né, pelo fato de a gente ter passado por aquilo, de estar lá na cidade e não ter negado Jesus, né, também isso é importante também a gente frisar, porque é claro que a gente precisa de recurso, né, e vocês estavam numa situação lá, né, foi mais ou menos nessa época, né, eu creio, um pouco antes talvez, né, de ter o Pietro, enfim, mas começando, né, foi antes do filho, vocês estavam juntos, e às vezes a gente não pode se deixar entrar no desespero, né, não, tem que vender, aquela loucura, né, e o que o Senhor espera que a gente faça no meio da tribulação? Tenha paz, meu filho, né? Não, tenha paz, meu filho, né? Imagina só, né? E a gente não tá vendo Deus, né, Diego? Não dá para tocar ele, tem que ir por fé, tem que crer, né? A gente já viu na palavra que não adianta a gente ficar ali, né? Não tem como a gente se apegar, né, naquilo que é mensurável, né, palpável. Então, a gente precisa encarar isso. E eu creio que isso, deixo aberto para a Wanda compartilhar nisso, porque é um desafio diário, né, Wanda? Porque também eu senti assim que o Senhor te tocou, né, quando tu rememorou esse momento aqui mesmo, nesse programa, né? Porque pra gente, sabe, reforçar isso como irmão do corpo, né, como membro e irmão, né, desse corpo que é de Cristo, né, para que a gente venha olhar para dentro, né, porque é fácil a gente olhar para fora, né? Quem sou eu para julgar alguém ou achar alguma coisa? Claro que vem os pensamentos, irmãos, né? Claro que na hora é automático. Agora você está assistindo, você está pensando alguma coisa de mim, está pensando do Diego, da Wanda, né? Mas assim, eu repreendo se for um julgamento, né? Você tem essa opção, né? E você tem a opção de interceder e orar por nós, né? Você tem a opção de fazer isso sempre, com tudo, né, na sua vida. Então olha que bênção, né? A gente poder decidir por isso. Mas também tem aquela situação, às vezes, do irmão que passou dificuldade, né? E daqui a pouco está com muito dinheiro. E aí saiu um pouco da simplicidade, né? Isso é comum no mundo, né? A gente vê muitas situações de pessoas, né, que acaba se ensoberbecendo. E o próprio apóstolo Paulo precisou do espinho, né? Então Deus já sabia que se não colocasse o espinho, o mensageiro de Satanás lá, né, no apóstolo Paulo, olha só, né, com todo o conhecimento e experiência com o Senhor, precisou ainda de um espinho. Ele iria, né, ser tomado pela soberba. Então, é fácil de acontecer isso com a gente, né? E pode acontecer. Então, nós temos que ficar muito atento a isso, né? E eu glorifico a Deus por nós estar nesse momento simples aqui, nesse bate-papo, porque Deus está falando conosco, né? Com o ouvinte também, né? Desde o relato da Wanda, da simplicidade em que Deus operou, né? Imagina só, toda gravidez, né? Ela repreendendo para não gritar, para não pedir um recursinho, né? Às vezes por muito menos, por um gás a gente já grita, né? E às vezes, né? Nesse caso de gravidez foram meses, né? Então eu glorifico a Deus assim para a gente até dar um renovo assim com essas experiências aí pros irmãos, né? Amém. O irmão falava de Paulo, né? E sobre esperar em paz no Senhor. E eu acredito que essa seja uma luta de toda a igreja, né? O esperar no Senhor. Porque no mundo, e a nossa mente sempre nos traz alternativas, né? Pelo menos a minha mente sempre me traz uma carta na manga. Existe uma carta ali, alguém que eu possa procurar, algo que eu possa buscar, alguém para mim chorar, alguém para mim conseguir recursos, para mim sentir um alívio, né? Mas eu creio que esses alívios que a gente busca no mundo são momentâneos, né? E o alívio do Senhor, ele é eterno. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos em Atos, como o irmão falava de Paulo, Atos 28. Aqui em Atos 28, eu não vou ler toda a passagem, nós vamos ler só alguns versículos,
Mas aqui em Atos 28, depois daquele naufrágio que a gente já leu muitas vezes, né? Já compartilhamos, depois do naufrágio, Paulo chegou numa ilha chamada Malta. E nessa ilha, aqui em Atos 1, 2, 3, retrata que o povo daquela ilha recebeu eles com hospitalidade, né? Diz ali que eles até fizeram uma fogueira para acolher eles que estavam chegando. E aí no versículo 3 diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Amém? Então, depois de tudo que Paulo passou, né, que a gente lê em Atos, depois de um naufrágio, de sobreviver a um naufrágio, que é uma grande tribulação, né, ele é picado por uma serpente. E o versículo 5 diz assim: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém? Então, a palavra diz que aqueles que viram, né, Paulo sendo picado pela serpente, aqueles que viram aquela situação, esperavam que ele agora ele vai inchar e vai morrer, né? Não tem mais saída para ele. E algo, irmão, que eu já compartilhei isso com alguns irmãos, e algo que me chama muita atenção é a parte B do versículo 6. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia. Amém? Então, quando eles olharam a situação, no momento, eles achavam que Paulo viesse a morrer. Mas depois de muito esperar, eles viram que Paulo sobreviveu, que havia vida naquele lugar. Então, isso fica para mim na minha vida. Espera. Talvez vai ser depois de muito esperar que eu vou alcançar a vitória. Talvez depois de muitos dias, talvez depois de muitos meses, talvez até depois de alguns anos, né? O tempo é do Senhor e nós não conhecemos. Talvez hoje a gente olhe para a situação que a gente está vivendo, talvez os irmãos olhem para a situação que estão vivendo e só enxergam a morte, né? Senhor, eu estou inchando e vou morrer. Dessa, Senhor, não tem livramento. Agora acabou para mim, Senhor. Mas o Senhor diz aqui que depois de muito esperar, eles viram que Paulo sobreviveu. Então a vitória está em Cristo. A vitória está no muito esperar. Tem vezes que não nos é necessário esperar muito, né? Algumas vezes a tribulação ela é leve e momentânea, passa rápido, às vezes a gente nem percebe. Só que às vezes nós somos picados, né? Às vezes é mais sério, às vezes Deus quer tratar algo mais profundo na nossa vida. E a vitória está no esperar, né? No muito esperar. E o que me chama a atenção é que o tempo é do Senhor, né? Em Salmo 119, versículo 94. Diz assim, Salmo 119, versículo 94, que os irmãos possam acompanhar nas suas Bíblias. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Amém? Então, quando nós buscamos o Senhor, quando a gente busca o Cristo vive verdadeiro, quando a gente vai para a palavra, quando a gente medita nos louvores, medita nas apostilas, medita em tudo aquilo que o Senhor nos liberou, quando a gente aproveita, né, usufrui da Rádio TV Menorá, a gente tem um respaldo de chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu sou teu, Senhor, me salva. Senhor, me tira dessa tribulação, me livra, Senhor, me salva. Só que esse respaldo de dizer, Senhor, eu sou teu e me salva, é só quando a gente busca os preceitos do Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor, existe uma graça maior liberada sobre as nossas vidas. Eu creio que a nossa oração chega mais facilmente aos céus, né? Veio dar um oi pra mãe aqui. Participação especial do Pietro, né? Tá aqui, ó, o fruto. Glória a Deus. Ah, benção. Tem muita história para contar isso daqui. Então é isso, irmãos. Eu creio que o esperar no Senhor, mas esperar buscando, né? Não esperar sentado no sofá esperando que aconteça um milagre, porque o milagre acontece pela palavra, pela busca. Glória a Deus. Alô. Participação do Pietro, né, aqui no Quinta ao Vivo, né? Diretamente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, glória a Deus, né? Você que está acompanhando a programação, você que está ligado aí na rádio, na TV,
mais uma bênção nesse programa, que o Senhor permitiu que desde 2009 nós começássemos lá num apartamento, num local simples, com uma mesinha de fórmica. Você não estava vendo, porque na época era só rádio, mas nós não tínhamos nem acústica, não tinha nada, o mínimo de equipamento. E assim começou tudo, né? Com uma direção, e o irmão, o apóstolo, nosso querido abençoado, tem se negado já mais de 2 décadas, né? Com palavra. Na época era fita cassete, né? Agora já está no NutriVídeo 76, se eu não me engano. Né? Olha só quanta mensagem, né? Quantas horas e quanta oração, né? Para fluir tanta coisa. E eu creio assim que hoje nós estamos aqui podendo desfrutar dessas experiências aqui, vendo, né, que nós temos assim o Senhor do nosso lado. E quando Deus, né, realmente opera conosco, né? Quando Deus está junto com a gente, né? Quando a gente permite isso, né? A gente vê assim que o Senhor é que dá o crescimento, né? Amém, irmão? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 12 e o 14. A primeira frase do versículo 12, 1 Timóteo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E o versículo 14 fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Amém? Tem algumas passagens da Bíblia que Deus fala conosco, né? No início, quando a gente se converte, no nosso decorrer da vida com o Senhor, da nossa vida de fé, tem algumas passagens que Deus acaba fazendo se transformar em vida, que nos chamam mais atenção. Aí eu fico olhando para a vida do irmão Kleider, né, que está fazendo esse trabalho na Rádio TV Menorá, o despojamento do irmão para fazer, né, e o quebrantamento que Deus produz na vida do irmão diante de todas as situações. E por que se tem graça para se passar por tudo isso, né, irmão? Pelo dom que há em ti. Porque Deus te fez com esse dom para te estar nesse momento fazendo esse trabalho, percorrendo hoje o Brasil todo e quem sabe amanhã o mundo, né, reproduzindo esses testemunhos, essas experiências dos irmãos que enriquecem muito, nos fortalece, porque como nós não temos uma fé ainda genuína para depender única e exclusivamente do Cristo, é necessário a gente ter os testemunhos dos irmãos para a gente se fortalecer nos momentos de dificuldade. E cada um tem um dom que Deus colocou dentro do coração. Uma das minhas maiores lutas em oração e na busca com o Senhor e das experiências na minha caminhada com o Senhor é botar esse dom para fora, é cumprir com o propósito, com esse dom que Deus colocou dentro do meu coração. Eu fico olhando para a nossa família, para a vida da Wanda, para o Pietro, que vem dar um oi aqui, né? Como diz o irmão Kleider, a nossa participação especial do Pietro. E eu olho que é uma experiência total de fé, tanto o casamento. Antes de casar com a Wanda, eu olhava para o mundo, olhava para a vida dos meus amigos e eu não via fidelidade, eu não via respeito nos relacionamentos. E eu pensava, eu casar? Tá louco. Não vou casar. Se é casar para fazer o que as pessoas fazem, não quero. E aí, quando eu conheci o Senhor, Deus mostrou um padrão de casamento, de família. Eu disse, opa, esse eu quero. Quando eu conheci a Wanda, Deus me falou, é essa. Ô, glória! Nem ela sabia, né? Nem me queria. Mas Deus cega, né, irmãos? E aí... E abençoa. E aí a gente começou aquele processo, não 100% no Senhor, né? A gente não esperou no Senhor. Cometemos alguns procedimentos que depois colhemos frutos por isso, né? Então não façam, irmãos. Acertem tudo com o zelo o mais rápido possível. Mas chegou um momento que Deus disse, é a hora de vocês regularizar a situação. Aí eu fui lá, conversei com os pais da Wanda, conversamos com os meus pais, isso na quarta, e no sábado pedimos a bênção do presbítero. E aí passamos a ter uma vida regularizada no Senhor. Depois no civil, aí chegou um momento que Deus começou a falar no nosso coração sobre filho. Como a Wanda falou, a gente decidiu, ela foi fazer o exame, ver se estava tudo bem. A médica falou, é normal levar 1 ano, mas não contem para ninguém, senão gera pressão. Em 1 mês estávamos grávidos, né? A Wanda engravidou.
E aí a gente se assustou, porque não tinha nada, e como a Wanda testemunhou, Deus providenciou todas as coisas. E, claro, agora testemunhando e olhando para trás, é uma bênção tudo isso. Mas nos momentos, depois de casado, quando vieram as tribulações, que vieram as consequências do que nós plantamos de errado antes, não foi fácil. Quando veio a consequência da responsabilidade de ter um filho, não foi fácil, porque é uma mutação no nosso coração esse processo. E eu lembro, como se fosse hoje, nos exames, eu ficava olhando a médica olhar ali o feto, né? E eu dizia assim, doutora, como é que alguém pode não acreditar em Deus? Vendo isso. Porque é um milagre da vida. O primeiro exame, o Pietro tinha 2,9 milímetros. Racionalmente, não tem explicação para um negocinho, um grão de arroz, se transformar nesse guri aí que vem aqui tomar água e dar um oi para a mãe, né? Então, é o poder que Deus tem de transformação, o poder da vida. E nesse processo todo, Deus colocou dentro do Pietro, dentro do coração da Wanda, do meu coração, do coração do irmão, um dom. E aquela passagem de Mateus, ela me incomoda muito. Porque aquele homem ali, ele fez muito mais do que eu faço. E Deus disse, não te conheço. E isso me faz entender que a nossa luta, irmãos, é para descobrir o dom que a gente tem no nosso coração e não ser negligente com esse dom. É ser diligente. É ser responsável, é ser cuidadoso. Se Deus me tirou daquele mundo que eu vivia sem uma esperança de ter família, que era um sonho que eu tinha, e me deu uma família, se Deus me tirou daquela podridão, daquela corrupção que é o sistema do mundo hoje, que só não vê quem não quer. Eu conversava com um amigo empresário hoje, ele disse assim, se a gente for analisar tudo que acontece dentro da política, a gente não tem vontade nem de trabalhar a nível de corrupção. E isso tudo é nojento, porque é do mundo. E Deus nos tirou desse lodo, desse sistema falido, e nos trouxe para um padrão de vida, realmente um padrão de vida. E cabe a nós, tudo que Deus nos pede é para não ser negligente com isso, não ser negligente com esse chamado do Senhor. Então eu não sei o que Deus colocou na mão dos irmãos. A minha luta é para não ser negligente, para ser diligente no que Deus colocou na minha mão. E eu tenho orado muito e batalhado muito em oração para que Deus me liberte dos enganos, das mentiras, das falsas doutrinas e ensinamentos sobre fugir do meu dom. Porque se a gente for analisar a fundo, o inimigo, tudo que ele quer é que a gente não cumpra com o dom que está dentro do nosso coração. Então ele vai trazer testes e situações para nos afastar disso. Ele vai colocar pensamentos na nossa mente, como o irmão falou, repreende. E se nós começarmos a repreender a todo momento, a gente vai caminhar para ser diligente com o dom que Deus colocou no nosso coração. Então a gente não é um erro. O momento que nós estamos vivendo agora é momentâneo. O nosso futuro é a vida eterna, é o reino. É reinar com Cristo. Só que eu preciso aprender a gostar das coisas do Senhor. Porque se eu não gostar de orar, se eu não gostar de meditar, se eu não gostar de ouvir as pregações do Senhor, de ter comunhão com os irmãos, o que eu vou fazer numa vida eterna com o Senhor Jesus? Então, liberar o dom é descobrir o prazer e o sabor com as coisas do Senhor. Porque nós precisamos nos sentir bem em contato com as coisas do Senhor. Que é o que vai nos fazer a gente ser motivados a ter uma vida eterna com o Senhor. Senão, perdemos a motivação, né? Se a gente não gosta nada que é do Senhor, por que a gente quer ir para o céu, então? Por que a gente quer reinar com Cristo? Né? Ô, Glória! Quinta ao vivo, terceiro ano, bate-papo edificante, rádio e TV Menorá. Glória a Deus. E agora, unidade imóvel em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ô, Glória! Os irmãos estão rindo porque, né, tu vê, Jesus é poderoso, né, o Senhor é bom, né, e nós, né, que viemos lá de São Paulo, né, parando, claro, né, entrevistando, e esse programa ele está sendo gravado, né, como você está assistindo, sem edição, sem cortes, né, ao vivo, né, porque esse é o Quinta ao Vivo, né, ô Glória, agora podendo, né, trazer novos testemunhos e chegando, né, até os irmãos, porque o Senhor arranjou e assim quis e permitiu, louvado seja o nome dele. Então deixa para a irmã compartilhar mais palavras, nosso tempo está
o tempo rasgou já, né? Você foi. Mas nós temos mais uns minutos aí, né, irmã? Deixa aberto para a irmã compartilhar mais uma palavra aí. E já agradecendo a Deus, né, por esse arranjo, né, por esse momento de edificação. Com certeza, nós todos, né, já fomos edificados pelo Espírito, né? E todos que nos ouvem, nos assistem, né, receberam já muito do Senhor já nesse programa. Glória a Deus. Amém, irmãos. É tremendo como a gente quer fugir de compartilhar algumas coisas e o Senhor vai nos enredando, né? O Senhor vai nos colocando no brete, vai nos constrangendo e nos leva a compartilhar. Eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro eu vou ler um versículo em Lamentações 1:16. Lamentações 1:16. Diz assim: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Amém? O Pietro, ele está com umas aftas na boca, desde domingo que ele não se alimenta, fui no pediatra levar ele hoje. E hoje de meio-dia, quando eu orava, desde ontem o Senhor vem me inquietando. E hoje, quando ele dormiu, eu parei para orar, né? Pensei, Senhor, vou buscar no Senhor agora, né? Por quê? E o Senhor me mostrou que é por causa da minha alimentação, né? Eu não tenho me alimentado adequadamente, eu não tenho buscado o Senhor como deveria. E a má alimentação faz com que a nossa boca não seja saudável. E o Senhor não mostrou isso em mim, porque se mostrasse em mim seria muito mais fácil, doeria menos. Mas o Senhor mostrou no meu filho não conseguindo se alimentar, no meu filho não conseguindo dormir porque não consegue comer de dia. E é dolorido. E essa palavra caiu redonda porque é por isso que os meus olhos choram, né? Porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças e os meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. O inimigo prevaleceu porque eu não busquei a palavra como eu deveria. O inimigo prevaleceu na minha casa porque eu não obedeci o Senhor. Porque o Senhor sempre nos dá alertas espirituais antes, né? O Senhor nos mostra no nosso coração, o Senhor nos traz a memória, o Senhor fala conosco. E eu não ouvi. O Senhor precisou me mostrar no natural que eu estava sendo negligente na alimentação. Que eu tenho me alimentado com coisas que não são saudáveis. E eu quero compartilhar com os irmãos que a gente não buscar o Senhor sempre traz consequências. Amém? E eu não digo dessa consequência que aconteceu com Pietro, porque o Senhor só permitiu que acontecesse isso para que eu pudesse me dar por conta. Para que eu pudesse acordar em nome de Jesus, né? Mas a consequência de se distanciar do Senhor, a consequência de talvez a gente congregar menos, a consequência da nossa casa talvez se desestruturar. E eu glorifico o nome do Senhor por ter me alertado a tempo, né? E hoje de meio-dia eu orava e dizia, Senhor, mas como que eu vou participar da entrevista, né? Eu sei, Cristo, que eu tenho sido deficiente na busca. Eu sei que eu tenho deixado a desejar. O que eu vou compartilhar com os irmãos, né? E eu creio que era isso que era para compartilhar com os irmãos, né? As experiências, o se expor. O que a gente não quer, o que eu não quero é me expor. E o inimigo só prevalece, irmãos, porque a gente não faz o que tem que fazer. E o que é mais impressionante é que a gente sabe o que tem que ser feito. A gente não pode chegar diante de Deus e dizer, mas Deus, eu não sabia. Deus, tu não me disse. Deus, eu não imaginava. Deus, tu não me avisou. Porque Deus sempre avisa. Então, o não se alimentar traz consequências graves para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida financeira, para a nossa vida social. E eu creio que a maior consequência que possa trazer a falta de busca é a gente não entrar no reino, né? É a gente não fazer parte das bodas, é a gente não ir com Jesus. Então, que para mim, né, que sirva de alerta, que eu não venha mais a ser relapsa na busca, mas que os irmãos possam estar meditando também, para que os olhos dos irmãos não venham a se desfazer em águas, como eu tenho vontade de chorar hoje, porque eu percebo que é por inconsequência minha, né? É por culpa, entre aspas, da minha má alimentação. E é eu que vou alimentar o meu filho, é eu que vou sustentar. Então, o valor que tem, né?
a gente se alimentar para alimentar os nossos filhos e os nossos filhos espirituais também, não somente os nossos filhos naturais. Amém. Ô, glória! Mas é isso aí, né, meu irmão? Porque, na realidade, quem é que não peca? Né? E, na verdade, é isso aí, né? A gente precisa entender, assim, eu glorifico a Deus, né? Porque aqui na Igreja do Senhor Jesus não adianta nós botar banca de espiritual, né? Outra vez eu sempre penso, mas como é que é o caminhar do espiritual, o falar do espiritual, o mover do espiritual, né? Então, eu creio assim que o homem, né, natural, que não é de Deus, né, tenta criar uma maquiagem em cima de uma coisa que não tem como. Né? Deus, uma hora ou outra, ele vai quebrar aquilo, porque ele quer dar o crescimento, né? Ele vai expor, ele vai fazer do jeito que Deus sabe que vai nos pegar. E é bem isso aí mesmo, né? Então, o que nós temos que fazer? Se desarmar, né? E se armar com as armaduras de Deus, né? Capacete da salvação, embraçando o escudo da fé, né? Com calçados, né, da paz, que é o Evangelho. E tá lá, em Efésios 6, né, para nós meditar. O que nós temos que fazer, né, para poder combater, né, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Então, nós precisamos que, né, como a irmã falava ali, da palavra, do buscar, da oração, né? Isso, outro dia o irmão comentava, assim, eu particularmente, né, é muito mais cômodo eu ficar na minha, né, eu ficar na minha cidade, né, fazer o menos possível, né, não se expor, não sair, né? Porque toda vez que a gente sai, né, para uma missão, né? Porque quem é que é missionário? Todo mundo. Ide. Nossa missão é essa. Todo mundo tem uma grande missão, que é para nós cumprir lá com o que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Nós temos que praticar o ide, né? Quem não vestir a camiseta de missionário, né, já não está na visão, porque nós temos que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar, né, os varões aí, em nome de Jesus, né, tantos quantos, e nós juntos evangelizando e discipulando essas pessoas que se batizam, que o Senhor ganha, né, sem se achar melhor, sem se ensoberbecer, né. Mas é claro que é mais cômodo a gente não fazer nada, né, é claro que é mais cômodo a gente se esconder, é claro que é mais cômodo a gente se fechar no mundinho, né, e aí as pessoas acham que a gente é alguma coisa, né? E na verdade, Deus vê todas as coisas. E a única coisa que Deus quer é abençoar cada um de nós, né? Então, se você está se sentindo acuado, né, em nome de Jesus, né, tá abençoado, ser forte e corajoso, meu irmão, minha irmã. Saiba fazer o que Deus está mandando. Vai praticar o ID, né? Porque nós não temos que se envergonhar nada, né? Por isso que nós temos que clamar ao Senhor, como nem está no Salmo de 119, como já foi trazido hoje, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, né? Porque senão nós não vamos contemplar as maravilhas dele, como também compartilhou o Diego, né? Porque essa realidade aqui é uma bênção, né? Isso aqui é tudo que a gente quer para um casamento, para uma família, para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento, né? Para a congregação, né? Mas nós temos que praticar. E na hora que todos nós estivermos, né, na palavra, vivendo, né, dessa maneira, amém, né? Vai ser assim uma bênção. Aí Jesus volta de uma vez, né? Não, aí deu, aí nós vamos ser tudo arrebatado, em nome de Jesus, vamos para as bodas. Agora, é um processo, né? Então, eu particularmente, para mim é um trabalhar estar aqui no programa, né? Entrevistando todo esse tempo, né? Então, é uma exposição, uma guerra espiritual, uma batalha, as coisas se levantam contra, é uma guerra dentro de mim, né? E Deus já me mostrou assim as artimanhas de Satanás que vêm para prejudicar, para atrapalhar, para eu me sentir mal, para não querer mais fazer, enfim, né? Mas tudo isso é da carne, né? Então, se você hoje não tem vontade de fazer, faça, né? Faça o que é de Deus, né? O que é de Deus, você pega e faça. Se você pensar, você não vai fazer, né? Eu, se pensasse, nossa, misericórdia, né? Eu não faria, né? Nem hoje, nem estaria aqui hoje com vocês, muito menos na televisão, com programa e rádio desde 2009, enfim, né? Só Jesus mesmo. E eu só tenho que glorificar Deus mesmo, né? Porque a gente vem aqui dessa maneira simples, né? E é assim que Deus arranjou, né?
não tem maquiagem, não tem frescura, né? E eu vejo assim que os irmãos também, né, se colocam nesse clima, né? Que é um clima assim de verdadeiro. Não adianta nós criar um cenário, né, de mentirinha, né? Não, mas então o Diego é perfeito. Não, a Wanda é perfeita. Não, o irmão Cleider é perfeito. Não, perfeito é Jesus, né? Porque não dá para idolatrar, né? Talvez eu dê meus deslizes, quantos julgamentos, quantos pensamentos, né? Mas o Senhor mandou nós orar uns pelos outros, né? Porque na verdade, assim, o que o Senhor nos traz, né? Que nós precisamos desse trabalhar na nossa vida. Porque senão nós vamos virar bezerro de ouro. Não, imagina. Daqui a pouco, não, é perfeito, tudo alinhado, tudo perfeito. Não, imagina. Aquele ali é o exemplo, né? Não tem homem que é exemplo nenhum. Nós temos que olhar sempre para Cristo, olhando para a palavra, testificando a palavra, e agradecendo a Deus por vasos que são usados, né, para poder liberar a verdade. Né? Eu glorifico a Deus aí também, né, pela vida dos irmãos, né, pela oportunidade de a gente estar aqui nesse bate-papo edificante, muito edificante. Nosso tempo já foi, né? Glorifico a Deus mais uma vez e que o Senhor possa seguir abençoando vocês ricamente, né? O Diego e Wanda, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E agradecer aí, né, a todos que oram, que intercedem. Agradecer aos patrocinadores da rádio, da TV Menorá, que tem irmãos que já receberam, né, a visão do Senhor, discernimento que cada real de coração mesmo, né, investido no reino, né, ele pode ser multiplicado até 100 vezes. Então eu vejo assim como Deus tem abençoado, né, esses irmãos que têm se colocado à disposição, porque é o processo, né, é o negar-se, né, e aí quando a gente tem a possibilidade, que a gente faça. Então o Senhor abençoe ricamente, né, a todos, porque nós não sabemos agradecer, né, e vou continuar compartilhando que eu não sei nem caminhar direito, porque a sola do meu sapato gasta torta. Então se a sola do meu sapato gasta torta, eu não sei nem caminhar direito, né? Então eu preciso agradecer a Deus, né, por estar guiando todos os dias, estar nos guiando e que está te guiando, né? Então que você confie no Senhor, que eu tenho certeza que de paz vai encher o teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, graça e paz a todos. Amém.